Olá, bonitezas! Hoje nós vamos nessa vibe do ser diferente é normal. Como vocês estão? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre deficiência visual e a gente entende que tá tudo bem ser diferente, né? E nós todos temos nossas singularidades, todos nós precisamos conviver uns com os outros e no final todos nós somos humanos e feitos do mesmo material, né? Assim, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre deficiência visual e eu estou aqui bem caracterizada. Depois vocês vão entender por quê. No meio da conversa eu vou explicar para vocês também. Vamos começar aqui com os nossos slides. Esse aqui é um livrinho, gente, um livrinho que eu adoro. Ele chama Tudo Bem Ser Diferente. Eu colei aqui algumas partes dele além da capa. Em muitas escolas tem ele, né? E ele vai dizer que tudo bem você usar óculos, tudo bem você precisar de ajuda, tudo bem você ter rodas, e ele tem outros tudo bens também nesse meio do caminho. É um livro super colorido, super interessante, que para as crianças é muito bacana, principalmente as crianças menores, né, que curtem mais essa questão dessa loucura, dessa doideira, assim, né, da coisa bem exagerada, da maluquice beleza, né? E é um livro bacana para se trabalhar com inclusão, para se trabalhar com aceitação, que além das questões inclusivas, ele vai falar também de tudo bem ser adotado, tudo bem você ter uma família diferente, uma família que só tem pai ou só tem mãe, né? E todas essas questões. Então, é bem bacana de ser trabalhado. Hoje nós vamos conversar sobre deficiência visual. O nosso curso de AE, a gente fala um pouquinho de cada deficiência, mas na deficiência visual e na deficiência auditiva, nós sabemos que existem peculiaridades até para o profissional em questão de formação, que não é do AE generalizado, né? Generalista, vamos dizer assim. Mas a gente conversa um pouquinho, porque a gente sabe que em alguns municípios existe a falta de pessoal, mas até mesmo para os professores terem uma ideia do que pode ajudar, do que dá para funcionar, do que fazer e do que não fazer, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês é que a criança com deficiência visual, e quanto menor ela for, ela precisa ter os seus direitos garantidos, principalmente os direitos de aprendizagem, né? Muitas vezes a gente se poda um pouco e poda o nosso aluno achando que ele não vai dar conta, que ele não precisa daquilo, né? Ele não enxerga, como que vai ser? Mas nós podemos sim adaptar e buscar que ela tenha pelo menos os direitos de aprendizado garantidos. Os direitos de aprendizagem estão lá na BNCC, eu não vou ler um por um, mas é só para a gente lembrar, né? A questão do brincar, quando a gente pensa em como garantir o direito da criança brincar quando é uma criança cega, né? A gente sabe que o não ver vai trazer uma limitação de movimentação. Então, essa criança precisa ser estimulada a explorar o mundo, explorar os objetos, explorar o espaço, claro, com muita segurança. Primeiro, a gente precisa que ela confie na gente para isso. Então, a gente tem que ensiná-la a brincar, porque as nossas crianças que não têm deficiência visual, elas aprendem a brincar olhando o outro brincar. Mas se a criança não vê o suficiente para olhar o outro, somos nós que vamos ter que guiá-la nesse brincar. Então, ensiná-la a brincar. Brincar com objetos, brincar com brinquedos, brincar no parquinho, brincar de bola. A gente precisa garantir esse direito para essas crianças que não enxergam. Elas precisam brincar tanto quanto as outras, tá? A gente precisa também garantir o direito de explorar, assim como no de brincar. Ela vai precisar de apoio, ela vai precisar do nosso auxílio, ela precisa confiar na gente que nós não vamos colocá-la em perigo, né, para que ela se sinta segura e explore o espaço. Mas a gente também precisa planejar formas e atividades em que ela possa explorar o ambiente, explorar os sons, os cheiros, os gostos, e isso pode acontecer, claro, junto com todo mundo. Essa criança também precisa ter o seu direito garantido de participar. Não é que ela não enxerga, que ela vai falar fora de hora, vamos dizer assim. Nós precisamos conversar com ela sobre os momentos de falar, os momentos de ouvir, mas que ela também se sinta à vontade para participar. Muitas vezes eles são tímidos, deixam de falar, deixam de participar por medo, né, do que o outro vai dizer. Muitas vezes já foram podados para trás, mas é importante que eles tenham liberdade e espaço também para falar, para participar, tanto falando quanto participando em outras ações. Então, é importante que sejam pensadas formas de adaptação para que ela participe nas atividades que as crianças estão fazendo.
nos passeios, né? Nos momentos, seja de parquinho, seja de higienização, quando elas são menores. Quanto mais autonomia, melhor, é claro, mas a gente precisa se organizar para que ela também participe. Ela também precisa ter seu direito garantido, né, de se expressar. Dentro do participar, um pouco que a gente já fala disso, mas a fala em si não é a única forma de se expressar artisticamente, né, se expressar em outros formatos. As adaptações precisam ser pensadas para que ela participe o máximo possível dentro do contexto geral. É importante que ela se conheça, então o direito de conhecer-se também precisa ser garantido. Ainda que a gente pense assim, mas Amanda, eu estou trabalhando com o menino lá no ensino fundamental 2. Ele tem deficiência visual, mas eu preciso pensar nisso? É claro que a gente precisa pensar nisso, né? Principalmente porque a criança ou o adolescente, quando tem uma baixa visão ou cegueira, ele vai ficar mais tímido, ele não quer se ver diferente do outro, ele não quer se perceber diferente do outro. E muitas vezes o contexto da sala de aula não permite que ele tenha liberdade e confiança o suficiente para se expressar. O conhecer-se, principalmente para criança que não vê, né, ainda mais do que para baixa visão, é muito importante, porque muitas vezes eles chegam no 6º ano, no 9º ano, sem conhecer o esquema corporal, sem perceber o próprio corpo, sem entender como vestir-se, como utilizar de forma independente, né? Os utensílios, seja de alimentação, seja de higiene, porque, gente, às vezes as pessoas me falam assim, porque a família, porque a família. Mas, gente, a família não tem obrigação de saber, né? Nós estudamos para isso. A família não. E muitas vezes é uma família limitada, seja de recurso financeiro, seja de recurso social, ou mesmo de comunicação, né? Recursos de saúde. Poucos médicos têm o cuidado e a sensibilidade de dizer à família que caminho percorrer. Muitas vezes eles só dão laudo na mão da pessoa e diz, seu filho tem isso e acabou. Então, nós precisamos nos preocupar também com isso, tá? A gente precisa também se preocupar ainda com o direito de conviver. Por quê? Isso a gente vai falar na deficiência visual, mas claro, serve para todas as deficiências. Muitas vezes, por conta da necessidade de alguém para dar apoio todo o tempo, eles acabam se afastando dos outros, né? Porque tem sempre alguém mediando, tem sempre um cuidador, tem sempre uma pessoa do AEE, tem sempre alguém no meio, vamos dizer assim. E os outros alunos acabam ficando tímidos, ele acaba ficando restrito apenas àquela pessoa. E isso não é interessante que aconteça, tá? Se vocês repararam naquele vídeo que fala lá das cores das flores, a criança tem um profissional de apoio que não fica com ele o tempo todo. Quando ele sai para o recreio, ele está só com as crianças. Tem um momento que ele responde à professora do trabalho que ele havia feito, que ele lê lá em braille. Ele também não tem o professor de apoio junto com ele. Então, não é que ele não precise do professor de apoio, ele precisa, mas o professor de apoio precisa ter esse cuidado. Tanto na deficiência visual quanto em qualquer outra deficiência, tá, gente? Precisa ter esse cuidado de não ser uma barreira entre ele e o todo, entre ele e os outros profissionais, entre ele e as outras crianças. Porque senão a gente cerceia a criança e ela acaba ficando limitada nas suas possibilidades de convivência. Tá? Então, preocupe-se com o lugar onde você vai sentar, se isso não está afastando os outros, se você não está sentado de forma que atrapalhe o outro chegar próximo dele. Busque possibilidades de trabalho em que os outros vejam o que ele está fazendo, que se interessem por aquilo que ele está fazendo. Se eles se interessarem e quiserem experimentar o material que ele usa, deixe experimentar. Eu lembro que, trabalhando em Itapemirim, com um aluno de pré-escola, eu sempre montava no caderno dele tudo muito adaptado. Vocês vão ver aqui nas fotos alguns desses materiais. E um dia chegou um aluninho da turma para mim e falou assim, tia, eu quero um bolso no meu caderno. Aí eu fiquei, né, tipo, cri, 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 que bolso é esse que esse vinha? Aí eu falei assim, tá, mas o que é o bolso no caderno? Como que é esse bolso? Explica pra tia tentar te ajudar. Aí ele falou, eu quero um igual o do fulaninho, que era o aluno que eu acompanhava. O que eu costumo fazer com os alunos que eu acompanho? Eu sento na frente deles. Ainda que eu sente de lado, né, eu não sento
para não sentar de costas para ele e também para não sentar de costas para o professor, eu sento de lado, encostada para a parede. Eu olho para ele e olho para o professor. E ao mesmo tempo me mostro aberta para quem vem. Eu deixo a mesa aqui, eu não ponho a mesa na minha frente, porque para isso para as crianças é uma barreira, né? A sua mesa. Então eu boto ela aqui, fico de lado, tanto para o aluno quanto para o professor, com a mesa aqui do meu lado também, porque os alunos têm essa abertura de chegar até mim. E tem a abertura de chegar até ele, porque ele tá ali com a mesinha dele arrumadinha, certinha, né? Igual a minha tá aqui, a dele tá aqui. E eu não tô ali do lado dele cerceando ele. Então as pessoas chegam nele. E eles chegavam nele, eles adoravam o caderno dele, porque o caderno dele era muito colorido, sempre tinha coisa diferente, o caderno dele ficava dessa grossura. Tanto dele quanto dos outros alunos que eu acompanhei, tá? Vou falar dele, que é esse caso específico. E aí, esse aluninho lá com a história do bolso, eu falei, vamos fazer assim, se tá no caderno dele, me mostra aqui, toma o caderno dele, me mostra no caderno dele o que é o bolso que você quer. Gente, eu tinha feito o que para mim era uma cesta. O que para mim era uma cesta, e eu tinha cortado algumas figuras de frutas que dava para sentir o formato, né? Dava para perceber o contorno. E nós tínhamos trabalhado uma literatura que, se eu não me engano, chama Cesta da Dona Maricota. A Dona Maricota vai na feira, ela compra várias frutas e legumes. Eu estava trabalhando com ele a diferença de doce e salgado, o que era fruta, o que era legume. E eu aproveitei essa literatura e eu fiz o que para mim era uma cesta, né? A princípio deveria ser com papel colado lá no caderno dele, de forma que abrisse, né? Que estava coladinho embaixo dos lados e ele tinha assim uma aberturinha para ele encaixar. Depois, reconhecendo as frutas e legumes, ele encaixava ali. Isso era o bolso que o menino queria no caderno dele, né? Aí eu falei com ele, então traz lá seu caderno, a gente vai fazer um bolso para você. E coloquei uma cesta, bolso, para ele no caderno dele. Então, assim, as crianças são curiosas, né? Mesmo os meninos sexta nona, eles ficam curiosos quando vem o braille, quando vem um material diferente, uma lupa ou qualquer outra coisa que os nossos alunos usam. E muitas vezes a gente se afasta do todo e afasta o nosso aluno do todo e eles ficam com vergonha de chegar e acabam não convivendo com esse aluno. E muitas vezes a gente pensa que é porque eles não querem, que é porque eles não têm empatia, que é porque eles não ligam para o aluno, mas na verdade não, somos nós mesmos que estamos criando uma barreira. Tá? Então, que a gente tenha esse cuidado, que a gente pense nesse todo. Além desses direitos de aprendizagem que são necessários para que esse aluno participe da melhor forma, para que ele seja incluído com eficiência, alguns conceitos matemáticos são interessantes e são muito importantes, que eles vão contribuir também para a aprendizagem do Braille. Aqui eu deixei, eu não vou ler um por um, esses slides vão ficar no aba para vocês também. Mas algumas coisas são bem básicas e a gente muitas vezes não pensa nelas, né? Como embaixo, em cima, direita e esquerda, meio, início e fim, primeiro, último, né? Essas coisas fazem diferença no Braille, porque o Braille tem 6 pontos que vão se organizar para fazer todo o alfabeto, para fazer a letra virar maiúscula, para fazer virar número. Então, como ele tem 6 pontos, ponto em cima, ponto no meio e ponto embaixo, essas noções são importantes. Primeiro no corpo, né? Claro. E muitas vezes a gente pensa assim, isso é coisa de pré-escola, mas se o menino não foi trabalhado na pré-escola, infelizmente, muitas vezes não é, ele vai chegar na sua mão e você vai precisar trabalhar, tá? Então, mesmo que ele não tenha alguém específico, ou tenha alguém específico só para o AE e quem está com ele lá é você, que é cuidador, tenha esse cuidado e essa preocupação de lembrar de que ele precisa desenvolver todos esses conceitos para que ele vá bem no Braille. O Braille é muito pequenininho. Ele é difícil de ler pelo tato. O nosso tato é do mesmo jeito que da pessoa cega, o deles não é mais aprimorado que o nosso. Eles precisam treinar, eles precisam aprender. Então, geralmente, a gente começa com um Braille aumentado, em tamanho de tampinhas. Eu vou mostrar para vocês o que eu usava. E depois vai diminuindo para que o tato vá se acostumando e, aos poucos, ele vai percebendo ele cada vez menor. E além do Braille, a alfabetização oral é também imprescindível para a pessoa com deficiência. Primeiro, ela vai entender o português sendo falado, sendo ouvido, a estrutura, a forma como ele funciona, como se escreve, letras e sons, tudo isso
para depois esse aprendizado vir para o Braille. Porque o Braille é demorado, ele vai levar um processo maior, um tempo mais longo, e geralmente ele aprende a escrever mais facilmente do que a ler, né? Então a alfabetização precisa acontecer antes mesmo de que o Braille venha. Ou então vai fazer muita falta lá na frente. Aqui são algumas atividades adaptadas para vocês terem de modelo, terem uma percepção, para entenderem como pode ser feito. Isso aqui foi feito para baixa visão, então para baixa visão vai depender do que é, né, o formato que ele enxerga, o que é a necessidade dele. Geralmente isso vem descrito no laudo, se não vier você vai ter que fazer alguns testes aí para perceber se é que ele precisa de contraste, se é que ele precisa de uma imagem um pouco menor, um pouco mais no meio da folha, se é que ele perdeu em volta. Se ele perdeu o centro da visão e só enxerga em volta, então você vai precisar de uma figura um pouco mais ampliada, já que o meinho ali ele não vai enxergar. Vai depender da forma como ele perdeu, mas geralmente as texturas também auxiliam, os contrastes, as cores fortes, e a ampliação da letra vai depender do número de letra que ele chega a enxergar. Muitas vezes uma letra muito grande vai demandar ele mexer a cabeça para enxergar a letra toda, então tem que ser uma que ele olhe e já enxergue, tá? A gente só vai para o Braille com o aluno de baixa visão se ele não tem ganho nenhum, nem com lente, nem com óculos, nem com lupa, tá? O Braille é o último recurso, a não ser que ele já não tenha visão nenhuma. Então, aqui foi um livro, o livro tá aqui, o livro chama As Três Partes. Antes de colar para ele ter o livro em textura, eu trabalhei com ele, a história, as formas, nós montávamos junto, olhando o livro, nós fomos remontando o livro para depois ele ter que levar para casa. Não tem nada disso comigo, eu sempre fiz material pro aluno, então eu faço e o aluno leva embora isso aqui, o aluno levou. Hoje esse aluno que eu fiz isso aqui na época já está no ensino médio. Isso aqui foi lá em Guarapari há bastante tempo, porque eu estou trabalhando com a deficiência visual desde 2007, eu esqueci de comentar isso com vocês. Né? Então, aqui foi um trabalho que nós fizemos dentro de uma das páginas. Aqui ele pintou com tinta, esse aqui foi colagem. Os outros também foram colagem, sempre replicando o livro. Nesse daqui, a professora estava trabalhando essa sequência didática aqui. E eu refiz um pouco maior e com textura junto com ele. Né? Era do João Pé de Feijão, o que ela estava usando era aquela adaptação da Turma da Mônica, que é bem bonitinha, mas como as imagens têm muitos detalhes, ele não alcançava perceber tudo, eu simplifiquei, mas sem perder o contexto da história, tá? E aí nós fizemos o registro dele, ele ficou com esse portfóliozinho no lugar desse portfólio aqui da sequência didática. Aqui já foi para o aluninho cego lá em Itapemirim, tá? Aqui trabalhando dentro e fora, com a história dos três porquinhos, a professora de arte estava trabalhando uma sequência didática dentro dos três porquinhos, eu aproveitei e fiz isso aqui, é o caderno dele, tá, gente? Foi aqui no caderno dele. Eu fiz a casinha com palito de picolé, vocês veem aqui tinha a base de camurça, para perceber o chão, né? A casa não pode ficar voando, gente, tenham essa noção também. Mesmo para os outros alunos, eu não faço a casa voando, mostre para ele uma base, onde que essa casa está. Né, como a Casa Três Porquinhos, ela tem a chaminé na história, né? Então aqui, antes de ser colado, e nós colamos juntos, eu brinquei com ele de colocar dentro e colocar fora, né? Nós recontamos a história que os porquinhos estavam fora, fugiram para dentro de casa. E aqui os porquinhos no final ficaram dentro da casa e o lobo ficou fora. Vocês veem que é dobradura, né? E aqui para trabalhar em cima e embaixo, porque na hora que o lobo sobe lá no telhado da casa, aqui já é outra casa. Aqui o caderno estava deitado, aqui o caderno está em pé, tá? Aqui foi outra casa, que nós colamos, ficou fixo. Depois eu fiz outra casinha na outra página, e no momento de falar do lobo em cima da casa, no telhado, porque ele sobe pela chaminé, né? Nós fizemos essa parte dos porcos embaixo, em relação ao lobo que está em cima da casa, tá? Com relação ao telhado, né? Primeiro nós usamos em forma de jogo, de reconto, para depois colar junto com ele. Vocês veem que os porquinhos estão assim, bagunçadinhos, né? Tanto aqui quanto aqui, porque realmente foi ele que colou. O que eu dei para ele de comando era colar dentro da casa, aqui dentro, e aqui embaixo do telhado. Então, do jeito que ele colou, ficou. Vocês não têm que ter essa preocupação também, não, gente. Não tem que ficar perfeito. Tem que ficar compreensível para o aluno, tem que ser significativo. Para ele, é o trabalho dele.
Muita gente às vezes fala assim, mas não vai ficar tão bonito, não, se eu fizer fica melhor. Não adianta você fazer e ficar melhor se não é significativo para o aluno. Tem coisa que, claro, é a gente que tem que fazer. Não vai ter condição, eu não tenho como botar uma tesoura na mão do menino cego e achar que ele vai sair um coelho ali, igual foi aqui, né? Eu mesma tive que fazer. Mas quanto mais ele puder fazer, melhor, tá? Esse aqui também foi uma remontagem da história, mas em vez de trabalhar esses conceitos, né, e fazer tudo isso aqui com ele, eu trabalhei a história do dente ainda doía, e ela faz a contagem, né, e tem a representação das quantidades. Aqui eu ainda estava montando, aqui embaixo está o livro, né? Ele começa com um jacaré, e o jacaré está com dor de dente, e vem em números, vão até 10, os animais agrupados, tentando resolver o problema do jacaré, já que ele estava com o dente doendo, né? Cada um tem seu jeito de tentar resolver. E aqui são os dois coelhos, né? Eu estava montando, aqui já é tudo montadinho. Como que eu fiz essa montagem? Eu mesma fiz todos os personagens, né? Eu dei a ele recontando a história. A princípio, todos eles estavam soltos. Eu não dei o livro já colado na mão dele. E nós contávamos, né? Quantos animais. E depois eu colava. Aqui eu mesma que colei. Porque a intenção, aqui em cima tem a história do livro digitada, porque a intenção desse livro era enviar para casa para que os pais pudessem ler com ele, né? Em cima desse livro e dessa remontagem houve todo um projeto de contagem de números, de iniciação do material dourado, tá? Aqui é só o livro, mas houve todo um trabalho dentro desse contexto. Aqui é ele também, né? Aqui já é outro livro. Foi na Semana do Trânsito. Eu peguei o livro que chama O Trânsito do Mundinho. É um livro extenso, com uma história muito grande. Então, eu peguei só uma parte, uma pequena parte dele. Aqui eu fiz questão de tirar foto dele usando o bonequinho antes de colar. A única coisa que já estava colada era o ponto de ônibus. E aí ele costumava ir com a mãe em outra cidade para ver o especialista. Então, eu conversei com ele sobre o ponto de ônibus, a necessidade de ter cuidado em atravessar a rua, todas essas questões de trânsito, né? E aqui tinha os dois bonequinhos. Ele usou os bonequinhos soltos, né? Durante esse tempo de conversa, de explicação, e depois nós colamos e também foi para casa. Então, tem o textinho aqui para os pais lerem, recontarem em casa e saber o que está acontecendo. Aqui são atividades de iniciação ao Braille, em 2 momentos diferentes, com 2 alunos diferentes. Esse aluno na educação infantil, então eu usava essa bandejinha aqui. Essa bandeja é aquela que vem frango, né? De 1 quilo, que você compra peito de frango. Eu colei uma por dentro da outra. A de cima tinha os buraquinhos, que aí uma por dentro da outra eu usava uma tampinha só e ela já tinha o fundo, né? Ela não traspassava. A dele podia traspassar, então eu coloquei 2 tampinhas juntas para dar a altura. Aqui eu colocava o modelo da letra que ele teria que copiar, e aqui ele copiava a letra com as tampinhas dele, tá? Então aqui a letra D, que era a primeira letra do nome dele, ele percebia que em quais lugares estavam as tampinhas, se estava em cima, se estava no meio, se estava embaixo, se era direita, se era esquerda. Isso tudo a gente trabalhava com ele, porque é necessário no braille, né? E aqui ele copiava as letrinhas. Além disso aqui, a gente também fazia no caderno, eu tenho ali mais na frente, vocês vão ver. Esse aqui era uma forma de registro, e a gente tinha registro no caderno também, que era um outro formato, no mesmo tamanho, tá? Porque aqui é bem no início. Esse aluno aqui já tinha 10 anos, ele já estava no Fundamental 1. A gente já usava um material, vocês vejam, bem menor, né? Bem menor. Isso aqui eram como cabecinhas de alfinete, só que ele era de metal e não tinha ponta. Ele tinha um pininho para encaixar. Aqui estava encaixado e eu estava trabalhando a leitura. Então, eu já tinha encaixado as palavras e ele estava lendo isso dentro do contexto de um projeto em cima desse livro aqui. Esse livro chama Limeriques de Causas e Efeitos. Ele tem um nome louco. Mas esse aluno eu atendia num AE de uma escola de 6º a 9º, ainda que ele era de 1º a 5º. Lá em Guarapari, essa sala do AE de deficiência visual era a referência. Então, os alunos de deficiência visual vinham para o AE nessa escola. E ele gostava muito de robôs.
eu gosto de trabalhar com projetos, não é eu costumo trabalhar com projetos. E com o interesse dele de robô, eu falei, vamos então procurar um livro na biblioteca que fale de robôs. O único que tinha algo perto disso era esse aqui, que chama Limerick's de Causas e Efeitos. Cheio de palavras que a gente nunca viu na vida e nunca vai usar. O que eu fiz com ele? Eu lia, toda vez que ele vinha, eu lia uma página. Nós destacávamos a palavra difícil que estava ali, para a gente pesquisar no dicionário, procurar entender o que era aquilo, e ele fazia um registro de diário de bordo em braille, que ele já digitava na máquina. Ele já sabia escrever na máquina de escrever em braille, o que ele estava precisando era ler, então a gente replicava algumas palavras aqui para ele ler, tá? Esse aqui é o contexto. Aqui, como eu comentei com vocês também, no tamanho da tampinha, tá vendo? Eu fiz com aquelas chapas de raio-x para que a gente registrasse no caderno e usava tinta para ele perceber. Primeiro a gente fazia a letra aqui, depois a gente vinha aqui e registrava no caderno. Aqui a gente estava fazendo a letra F, tem uma flor ali, né? Aqui eu não vou lembrar o que é, mas algo com F também. Dentro do contexto do que estava sendo trabalhado na escola. Aqui é uma atividade do Dia do Índio, né? Que eu já deixei. A gente fazia assim, aqui provavelmente eu tinha acabado de pintar com ele. E depois eu desenhava os outros espaços em branco e colocava que letra estava sendo escrita para os pais terem como acompanhar. Esse caderno não ficava na escola, ele levava e voltava todos os dias, igual a todos os outros alunos, tá? Quanto mais normal o aluno puder ser, melhor. Então, assim como todos os outros levavam o caderno e traziam o caderno, ele levava o caderno e trazia o caderno. Para os pais verem o que estava acontecendo, o que estava sendo trabalhado. Então, eu estava sempre tendo esse cuidado de escrever para que os pais soubessem o que estava escrito, que eles soubessem o que estava acontecendo, tá? E aqui é para eu mostrar a vocês a diferença, porque eu sei que muita gente não compreende e muitas vezes acaba se confundindo. O que acontece com o Braille? Ele nem de perto se parece com as letras escritas ou números escritos. Ele não tem nada a ver. Inclusive, número a gente só vai ensinar para o aluno cego depois que ele sabe bem todas as letras. Porque os números, ele usa um código na frente das letras para dizer que ele é número. Como você vai usar letras, e isso vai confundir a cabeça do menino, enquanto ele não sabe usar bem as letras todas do alfabeto no Braille, você não entra com o número no Braille. Você ensina ele a contar nos dedos, você ensina ele a contar de cabeça e deixa o Braille para depois, tá? Não confunda o seu aluno logo de cara. Então, o que acontece? Por que eu gosto de mostrar isso aqui? Isso aqui é real, tá, gente? Não fui eu que fiz, tá? Foi um outro alguém. E eu refiz a mesma atividade de forma significativa. Aqui, a pessoinha pegou a mão da criança para pintar a letra do índio. O que adianta ela pintar se ela não está vendo e ela pintar sendo que é a mão do outro pegando na mão dela? Não resolve, não adianta, não traz nenhum benefício para a criança, tá? Isso eu te garanto. E aqui ela fez o número 2, já que são 2 índiozinhos em 2 formatos, mas é o formato escrito, que é um formato que não tem nada a ver com Braille. O número 2 em Braille é a letra B, e na frente dela vai ter um símbolo com mais pontos do que a letra tem, tá? Então, isso aqui não ajuda em nada, só confunde. Aqui eu refiz a mesmíssima atividade. A diferença é que aqui nós pegamos aquilo ali, ó, feito em chapa, fizemos a letra I com tinta, já em Braille. Aqui eu coloquei só uma caixinha para os pais saberem como é a letra I, tá vendo? Depois nos slides vocês vão ver direitinho, que vê maior. Colei igual estava colado daqui, 2 índiozinhos, né? Até para os pais saberem o que estava acontecendo. Recortei os 2 índios em separado. Colei um barquinho aqui com um papel diferenciado. Coloquei barbante para ele saber que aqui embaixo deveria ser um rio. Então, ele pintou aqui embaixo de tinta, porque ele tinha a limitação do barbante para pintar. O barquinho já estava e eu dei os índios para ele colar em cima do barco. Que aí, antes dele colar, eu falei, se o índio ficar em cima do barco, ele não afoga. Se o índio ficar embaixo do barco, ele vai afogar. Então, trabalhar o em cima e embaixo e a lógica da coisa, tá? Muito mais significativo, claro, do que ele pintar isso aqui, que é coisa que ele não está vendo e pintando com a mão do outro, né?
Então, o que nós temos para a deficiência visual, para a gente refletir, pensar, é isso. Eu ia comentar do porquê que eu estou assim, acabei esquecendo. Uma outra questão que muitas vezes passa batido, assim, as pessoas não pensam, né? E não percebem. Muita gente fala assim, não vou ensinar cores. Vocês veem que aqui tá azul, né? Se você for olhar, deixa eu ver se tem algum outro de tinta aqui. Esse aqui, a flor também foi de tinta depois que eu recortei ela. Ele percebeu o formato, né, em volta. A flor tá amarela. Por que que a gente tem que ensinar ele? O céu é azul, a água é azul, né? Pelo menos é representada de forma com a cor azul. Minha roupa é tal cor. O que eu estou usando é assim, assim. A maçã é vermelha, né? Por quê? Porque ainda que ele não esteja vendo a compreensão das cores, e mais tarde, quando ele tiver maior e precisar se vestir sozinho, a compreensão das cores que combinam, que não combinam, é muito importante para se ensinar a pessoa com deficiência visual. Por quê? Quando ela vai organizar o guarda-roupa dela, e isso precisa ser ensinado, é claro, ela não vai saber sozinha, o ideal é que tenha alguém para ajudá-la a colocar as cores juntas. Então, assim, desse lado eu sei que tem preto, daquele outro eu sei que tem roupa clara, mais para ali vai ter as roupas mais coloridas ou floridas, com estampa, né? Para que ele saiba combinar, porque senão ele vai sair assim como eu estou saindo, ainda que não seja Copa do Mundo, todo de verde e amarelo, né, com as coisas descombinando, e vai sempre depender do outro dizer a ele aquilo que é interessante usar ou não. Mas a gente precisa lembrar que quanto mais autonomia, melhor. Então é importante explicar para a pessoa cega, já que ela não vê, não compreende esquema de cores, o que combina, o que não combina. Então, quando a gente fala assim, hoje eu vim de blusa preta e calça jeans. Ainda que você não diga exatamente assim, a blusa preta combina com calça jeans, ele vai entender que é uma combinação interessante, já que você está usando, digamos assim. Se não for Copa do Mundo, você não vai usar verde com amarelo, né, gente? Não é comum alguém chegar de verde e amarelo, parecendo um periquito ou um papagaio. Então, ele nunca vai ouvir alguém dizer para ele assim, a minha roupa hoje é verde e amarelo. A não ser que diga assim, eu estou de verde e amarelo, porque é Copa, estou torcendo para o Brasil. Então, ele vai ter essa noção e essa compreensão do que combina, do que não combina, do que realmente é utilizado, do que socialmente é aceitável. A gente precisa ter essa preocupação. Ele precisa saber o que é socialmente aceitável, porque ele não está vendo, então ele não vai adivinhar, tá? Ele não vai perceber isso se a gente não ensinar. Então, por hoje é só, pessoal. Opa! Em vez de tirar a apresentação, eu tirei minha câmera, desculpa. Deixa eu tirar a apresentação. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouco. Essa não foi em forma de live, porque a gente não pede relato nessa disciplina, mas a próxima, que é de deficiência intelectual, vai ser em forma de live. Eu vou avisar lá no grupinho para vocês, beleza? Então, até a próxima.